Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu queria convidar você neste tempo em que estaremos aqui para juntos orarmos, colocarmos as nossas questões diante do Senhor e também solicitar que melhor, expor a Ele os nossos pedidos, enfim, a nossa oração, nosso clamor, a nossa súplica. E eu queria convidar você então nesta noite para podermos fazer isso com todo o nosso coração. E eu gostaria de iniciar então orando. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós reverentemente estamos aqui para buscar do Senhor a tua palavra, direção santa e bendita para a nossa vida. Queremos, ó Deus, nesta noite, também colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas intercessões e dizer, Senhor, que precisamos colocar diante do Senhor isso, porque cremos, ó Deus, que através da oração falamos com o Senhor e cremos que através da tua palavra o Senhor fala conosco. Então, que esta seja uma realidade espiritual para a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria ler com vocês, irmãos e irmãs, o Salmo 86, inicialmente. Salmo de número 86, os versículos 1 a 7. Salmo de número 86. Salmo de número 86, versículos 1 a 7. Diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Amém. Palavra do Senhor. Bom, o salmista é bem pontual nas suas colocações e ele então entende que essa oração é feita para aquele que tem todas as forças e que diante desta realidade que ele está de sofrimento, ele coloca então a sua fé, ele deposita a sua fé e a sua esperança no Senhor. E eu gostaria de convidar você agora a fazer isso também, a depositar a sua fé, a sua esperança diante do Senhor, naquilo que você obviamente tem passado aí, pensado e sofrido, ou mesmo talvez numa outra direção, você esteja sendo abençoado e queira dar ações de graças. Enfim, seja ações de graças ou seja em forma de pedido, que nós possamos neste instante elevar a nossa oração a Deus com fé e esperança, conforme o salmista nos diz. E eu queria destacar que os versículos 6 e 7. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. É baseados
na palavra do Senhor que nos orienta, naquilo que o Davi, em sua oração, nesta oração, está nos ensinando, que nós vamos orar também. Convido você, cara irmã, caro irmão, a também orar ao Senhor neste instante. Oremos. Santo e eterno Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos agora, em nome de Jesus, pela intercessão do Teu Espírito Santo, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te agradecer, porque também passamos por momentos bons. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, queremos te agradecer pela nossa família, queremos te agradecer pela nossa família da fé, a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E agora, queremos também te pedir, Senhor, pedir por aqueles que sofrem, que estão enfermos, que estão desempregados, que estão passando por problemas de relacionamento, por pessoas que estão passando pelos mais diversos questões e principalmente aqueles que estão necessitados. Que nesta boa hora, nesta hora em que podemos buscar ao Senhor, falar contigo em nome de Jesus, nós te pedimos, cura o enfermo, abre portas ao desempregado, cura os relacionamentos familiares e usa a tua igreja para que aqueles que estão aflitos e necessitados sintam a boa mão do Senhor chegando até eles através daquilo que eles necessitam. E usa-nos então como esse canal de bênção para a vida destas pessoas, Senhor. Transforma a nossa espiritualidade naquilo que, no encontro, melhor dizendo, da realidade que nos cerca. Que essa espiritualidade, então, seja vista concretamente, com atos de amor, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, continue a falar, quando iremos meditar, quando iremos pensar, quando iremos, ó Deus, estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha ao encontro do nosso coração, para trazer, ó Deus, aquilo que realmente necessitamos para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso encorajamento, para aquilo que possa nos ajustar na caminhada, na nossa direção. Enfim, Senhor, que a Tua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, faça isso em nós. E te pedimos também, livra-nos do mal. Livra-nos como pessoas, livra-nos das nossas famílias, livra-nos enquanto igreja do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, passando aqui diretamente para o texto sagrado, eu gostaria de ler com vocês lá no texto do profeta Isaías, capítulo 1, logo de início, assim, temos uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Lá do versículo 10 até o versículo 17. Esse texto faz parte de um conjunto de textos que fazem parte do 19º domingo do tempo comum. Lemos outros textos, como o Salmo 50, lemos e meditamos em Hebreus 11, de 1 até 16, quando vai falar de fé, Abraão e Sara. Vimos em Lucas 12, 32 a 40, essa questão de fé, de permanecer, uma fé que se movimenta, que está preparada, através da parábola de Jesus, do pequenino rebanho que está pronto. E agora o Isaías 1, de 10 a 17, vai nos falar desta fé que se manifesta na nossa espiritualidade, no dia a dia. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, capítulo de número 1,
a partir do versículo de número 10, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansadas de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, bendito Pai que estás nos céus, eis a tua palavra, que possamos recebê-la em todo o nosso coração e que ela possa causar os efeitos necessários para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós encontramos aqui, irmãos e irmãs, na realidade é um texto bem intenso, é um texto forte, é um texto que nos fala de uma condenação de um culto hipócrita, né? E o que isso tem a ver conosco, da nossa caminhada de fé? Por que esse texto está inserido nesse movimento de fé que os outros textos nos apontam? Bom, é sobre isso que nós vamos falar então nesta noite, de qual é a conexão disso com o Novo Testamento e quais motivos ou quais lições nós podemos aprender aqui para o nosso crescimento espiritual, para a orientação da nossa vida, para então a nossa experiência com Deus. Bom, é interessante pensar que o texto ele está direcionado primeiramente às autoridades de Israel. Então, quando vocês olham aqui no versículo de número 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, o que o autor está fazendo, o profeta? Ele está associando, obviamente, Israel com Sodoma, que foi aquela cidade que foi destruída por Deus, porque pecou demais, enfim, lá aqui no Antigo Testamento, e que os irmãos já perceberam, já ouviram falar, e que essas cidades foram destruídas por Deus. Isso está lá em Gênesis. E por quê? Porque eles pecaram demais. Então, está ali, né, um texto para mostrar como a iniquidade, quando ela sopra demais, quando ela cresce demais, quando a iniquidade, a injustiça, a opressão e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, Deus então fica indignado com tudo isso e ele não suporta esse tipo de coisa. Bom, então ele está comparando a iniquidade do povo de Israel, que, em obediência às suas autoridades, está num caminho mau. E este caminho mau, de todo dia, ele tem o seu reflexo na espiritualidade desse povo. Por quê? Porque aí esse povo, baseado naquilo que as autoridades, os príncipes, os governantes, então, toda a estrutura da corte
e toda a estrutura, vamos dizer assim, do clero, comprometidas com a iniquidade e não comprometidas com a lei de Deus, né? Então, é diante disso que o Senhor, então, começa a denunciar através da boca do profeta exatamente essa espiritualidade que é comprometida com o mal, com a iniquidade, e que resulta, então, em algo muito ruim para o povo de Deus como um todo, para o pobre, para aquelas pessoas que viviam e não tinham condições. Então é por isso que, e como isso é denunciado então? É denunciado quando vem para o templo. Então, quando vem para o templo, essa espiritualidade, que deveria ser uma espiritualidade fortalecida, que deveria ser uma espiritualidade que refletisse a presença de Deus na vida de cada pessoa, no atendimento à justiça, às viúvas, aos órfãos, no cuidado com o povo, para que as coisas fossem feitas de maneira correta, isso não acontece e acaba então, que é justamente isso que eu falei, ao inverso, não é? A iniquidade, a opressão, as mortes dos inocentes e tudo mais, que esse pessoal traz essa relação para dentro da igreja, para dentro do templo, para o exercício da sua espiritualidade. Então ele vai dizer assim: olha, por que vocês fazem sacrifícios? Eu não quero isso, né? O ser de Deus está inconformado com toda essa situação de iniquidade, de maldade, de pecado, enfim, que se constituiu a partir justamente dos príncipes, dos governadores, da liderança de Israel, juntamente com o clero. Então é a liderança política com a liderança religiosa, que se uniram e levaram o povo para esse caminho de maldade. E aí Deus, então, vai dizer lá, ué, o que adianta? E aí ele começa a série de denúncias, que está a partir do versículo 2. Quando vocês oferecem os sacrifícios, eu não quero isso mais. Eu não me agrado do sangue, nem daquilo qualquer. Não, ele está dizendo assim, ele colocou uma série de animais aí, né? Ele está dizendo, não importa o animal que vocês levem, eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com o rito em si que vocês cumprem cotidianamente, que vocês dizem que são meus seguidores, e cumprem as regras cabalmente. Deus está dizendo aqui, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu não quero, entenderam? Não é a forma que está em questão aqui. Quando vocês comparecem diante de mim, quem que vocês estão pensando que eu chamei vocês aqui? Versículo 13. Não continuem a trazer ofertas vãs. Eu fico abominado com o incenso. As festas que vocês fazem, não posso suportar iniquidade. Está aqui a denúncia. Não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene, né? Então, isso aqui é o ponto-chave. Aquilo que vocês fazem lá não pode, de maneira nenhuma, ser entendido que é desconexo com esta espiritualidade que eu quero requerer de vocês, né? Não dá para fazer o mal e tal, e ficar fazendo injustiça com o povo, maltratando a órfã, a viúva, o órfão, fazendo todas aquelas coisas contra os pobres, os que não têm condições e tudo mais. Depois chegar na igreja, no templo, e falar, não, nós estamos aqui para louvar o Senhor, porque Deus nos aceita, nós estamos cumprindo todos os ritos. Deus fala, não e não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu estou cansado de sofrer esse tipo de coisa, né? Então, pelo que quando estendeis a mão, o versículo 15, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, né, o povo está morrendo, o povo estava morrendo,
e as autoridades não estavam nem aí, o clero não estava nem aí, desde que se mantivesse uma certa estrutura. E Deus então fala, não é assim que funciona. Isso me lembra o texto lá de Jesus, quando ele está passando pela figueira, e a figueira não tem fruto, então ele amaldiçoa a figueira seca. Seca porque não tem fruto, né? E o que que aquilo nos ensina, né? Uma árvore frutífera que só produz folhas, não é? A intenção ali é, bom, o que que adianta você ter uma árvore toda esprondosa que não produz frutos, ali naquele caso especificamente? Simbolicamente, Jesus está dizendo assim, bom, o que que adianta os discípulos de Jesus disserem que são discípulos e não produzirem os seus frutos, né? E não traduzir, e não mostrar, testemunhar uma espiritualidade de oração, de leitura da palavra, uma espiritualidade de compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida, da expansão do reino de Deus, do amor, da justiça, da paz, da liberdade. Se no dia a dia nós não nos comprometemos com aquele que está sofrendo, enfim, com essas coisas que a palavra de Deus nos orienta. Então, é nesse sentido que o texto então vai nos mostrando que uma espiritualidade que se mantém e que na realidade busca sempre ter uma fé em movimento, essa espiritualidade ela é tida com Deus através da oração, da palavra, dos exercícios espirituais, das questões devocionais da nossa vida, de uma meditação, de uma solitude, então dessas disciplinas, vamos chamar assim, espirituais, que nos fazem nos aproximar então de Deus. Ora, estas disciplinas espirituais são ferramentas significativas, importantes para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. E de tal forma que isso é preciso, então, mostrar e ser visto no exercício do nosso dia a dia. Vamos pegar o exemplo daquilo que nós lemos lá no domingo. Ora, não tema, pequenino rebanho, vai dizer Jesus em Lucas, porque olha, Deus vai suprir em vocês as necessidades. Então ele está dizendo que o pequenino rebanho confia no reino de Deus, por isso ele vive aquilo que Jesus viveu. Ou seja, esse contato de Jesus conosco, através da palavra, ele transforma a nossa vida de tal forma que a nossa vida espiritual é vista pelo outro nos nossos atos de amor, nos nossos atos semelhantes a Jesus Cristo, na nossa caminhada de fé. Vamos pegar o texto de Hebreus. Hebreus está nos dizendo então que Abrão e Sara confiaram em Deus e saíram, ou seja, o exercício espiritual da sua fé movimentou a vida para que eles então caminhassem em direção ao propósito de Deus. E o que Deus quer aqui do povo? Deus, ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. Então, o que Deus quer? Deus quer que a gente, nós temos esse acesso à palavra, nós temos esse acesso a Deus através de Jesus Cristo, o que a gente faz com isso? Qual é o exercício da nossa fé no dia a dia, no cotidiano, no nosso trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos? Como nós, então, somos vistos a partir desta questão muito significativa para o povo de Deus? E aí, então, aqui no texto, ele vai denunciar exatamente o que é cheio de sangue, é concordar com a iniquidade. Ou seja, não adianta nós falarmos assim, nós somos então um povo pequeno, então um pequeno povo, né? Somos um pequeno povo muito feliz, não precisamos nos aventurar, não é, aí no mundo, e olha, se o mundo está assim é porque o mundo jaz no maligno, então que o maligno tome conta deles. Não é assim que funciona, né? Nós não podemos deixar as nossas mãos sujas de sangue. O que nós podemos fazer nós vamos orar,
vamos fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer? Não é? Pense aí com você, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer para que a sua espiritualidade seja vista no dia a dia. Não é? E não é só uma questão formal. Né? A pessoa chega no seu serviço, você está lá assim, né? Orando. Às vezes quando você dá até abre o olho assim para ver se, né, de repente alguém está vendo e tal. Não, não é na forma. Né? Não é que você chega lá, abre a palavra, e não que isso seja errado, e que você abra a Bíblia no seu trabalho, vai lá ler e tal, e fica olhando assim para ver se alguém está olhando. Não, não é isso. E nada impede de você fazer oração no seu trabalho, já disse isso para vocês, nada impede de você ler a Bíblia no seu trabalho, assim como é muito significativo que você viva aquilo que a palavra está dizendo na onde você está. Por que isto? Nós recebemos com muita alegria no coração. É isso que Jesus nos diz, inclusive. Olha, não foram vocês que me amaram, fomos nós, o Pai, eu e o Espírito, que amamos vocês primeiro. E enviamos vocês para que vocês possam produzir frutos. E é nesse sentido, então, que é o produzir fruto? É a obediência à palavra. É a transformação daquilo que eu recebo de Deus numa atitude prática do meu dia a dia. Uma palavra mansa para com o meu marido, minha esposa, uma palavra mansa para com os meus filhos, às vezes uma palavra que possa ser de orientação, mais pontual, dizendo, olha, não é por aí, uma palavra que às vezes mostra os limites que nós entendemos que são significativos para a nossa caminhada, olha, isso aqui é errado, nós não concordamos com isso. Enfim, são nas nossas relações que a nossa fé, então, é vista e a nossa espiritualidade é colocada à prova. A nossa espiritualidade é colocada à prova à medida que nós caminhamos e vamos nos envolvendo e percebendo que se ali não é um lugar onde existe paz, nós somos então responsáveis para levar a paz em nome de Jesus. Essa é a nossa tarefa. E você vai me dizer, é muito difícil. Eu vou dizer para você que em tempos como hoje, sim, é muito difícil, mas há algo que nós podemos perceber, que é justamente que o Senhor caminha conosco. É justamente isso que ele vai dizer. E se a gente não tem feito, ou se a gente fez, ele dá oportunidade, não é? Se a gente ainda não conseguiu, melhor dizendo, perceber, que Deus então nos faça isso, porque ele vai convidar o povo de Israel para uma mudança de perspectiva, para uma mudança de realidade, para uma conversão, para um arrependimento, conversão, mudança. Ele vai dizer, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade diante dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Entenderam? Então, o culto que vai ser agradável a Deus é aquele culto quando nós chegamos carregando todos esses elementos que o Senhor nos diz do bem, que foram vivenciados por nós, que nós consagramos então no domingo diante do Senhor. Esta semana foi intensa, foi cheia de desafios, mas nós fizemos o bem. Muito obrigado, Senhor. Eis aqui a nossa oferta ao Senhor, não é? Porque nós cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor. Então, é nesse sentido que a nossa espiritualidade nos move, a nossa fé nos move para que nós possamos então chegar lá no domingo, glorificar ao Senhor e Ele então se agradar do nosso culto. Convido você, caro irmão, cara irmã, para nesses tempos em que você está atravessando, colocar em prática a sua espiritualidade, a sua fé na realidade. Cheio dos desafios, é verdade, estamos, mas cremos que o Senhor nos acompanha, o seu Espírito nos fortalece, a sua palavra nos dá direção e continuamos prosseguindo para o alvo, fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa esperança. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê um restante de semana muito abençoado. Nós
Rogamos, Senhor, que as nossas famílias sejam abençoadas e que a nossa vida expresse uma espiritualidade sadia com o Senhor Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Domingo às 9 horas teremos a nossa escola dominical e no culto à noite teremos a nossa homenagem ao Dia dos Pais. Quero convidar você, a sua família para estar lá. Vai ser um tempo bem interessante para nós e eu gostaria de contar com a presença de vocês e de todas as famílias. Deus abençoe. Até, irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus nos dê uma boa noite de sono e de descanso. Até!